do jeito que a gente gosta de fazer, sem muita preparação nem muita pauta, né? Olá, delirantes! Fala, turma! E aí, quem apresenta? Vai, Seguinte, Rafa, É, você que é o bom de fazer isso. Apresenta. eu sou o cara da apresentação, mas assim, É, não tem pauta, tá? Lili, ó, gente, para começar do começo, a gente está com uma convidada super especial, Lili de Gramont. Ela vai falar um pouquinho dela, mas ela é coreógrafa, ela é ligada à dança, ela é ligada à arte, ela é ligada ao movimento anti-violência contra a mulher, enfim, tem uma história de vida inspiradora, ao mesmo tempo chocante por alguns aspectos, a gente não pode deixar de mencionar isso, e que ela consegue falar disso de uma maneira muito sensível, muito profunda. E antes de você falar, Lili, eu queria só dizer por que que eu assim, estava muito entusiasmado em poder trazer você aqui, e os meninos também compraram essa ideia na hora, porque eu fui atravessado pelo Memória Conta-Gotas, né? Aquela obra que você montou e que eu pude assistir ali, né? Só que eu fui atravessado duplamente, né? E eu pedi autorização para elas, então estou bem à vontade de falar aqui, porque duas das bailarinas que estavam naquela apresentação são próximas a mim, né? Uma é uma amiga muito querida, que é a Letícia, e a outra é a Ana Roberta, que é minha analisanda, né? Minha paciente aqui no consultório. Então, assim, foi muito Uhum. especial ver aquilo ali, né? Então, e a gente queria há muito tempo trazer alguém para falar sobre essa questão da violência contra a mulher, sobre feminismo, feminilidade, simbologia do feminino, delirar sobre isso aqui com três homens, né? Acho que é legal isso, né? E enfim, e é sobre tudo eu, isso. Não é uma entrevista isso aqui, isso é um delírio coletivo, tá, Lili? Então, a gente vai se bora. metendo nas coisas, mas achei legal, Rafa, você falar, começar com. Falei com os meninos, não é isso? A gente não se sente meio menino. Eu me sinto meio menino, assim. É, e o bom é que enfim. é sem o Fala- S no É, final. Todo mundo fala sem o S no final, você já percebeu isso? Os Os menino, meninos, os os menino do tudo meninos. IGEP, paulista, os meu. Tudo os menino paulista. do Delírio. Fala, É, Lili. E vai lá, Bom, fala. gente, primeiro é uma delícia delirar com vocês aqui. Depois que a gente teve esse primeiro contato, Rafa, através da Letícia, enfim, não tanto da Ana, mas teve uma outra amiga que também comentou, uma amiga em comum que a gente tem, atriz, A Ana e Vitória, muito querida a também. Ana, pois é, foram as duas pessoas que comentaram de vocês, eu passei a ouvi-los, né? Passei a dar o play no carro, assim. Então, muito legal, porque eu já ouvi vários episódios de vocês e muito gostoso, já ri com vocês, então, assim, até é legal ver os rostos, né? Que eu conheço as vozes e, assim, então a gente acaba imaginando ali uma figura, né? Então, muito legal estar aqui. Assim, a minha história com toda essa questão do feminino, da mulher, ela esbarra diretamente na minha história, né? Então, assim, eu não saí dos livros e fui entendendo qual é essa questão da mulher, foi muito pelo contrário. Eu passei por muitas questões e, para elaborar, para conseguir me organizar, eu fui tentando compreender isso ali de uma maneira mais sistemática, né? E aí, assim, você acabou me conhecendo através da explosão disso, que foi Memória em Conta-Gota, só contextualizando, eu sou coreógrafa, essa é a peça que eu fiz. É minha última criação, na verdade, né? Eu fiz para São Paulo Companhia de Dança, que é a Companhia do Estado de São Paulo, e, e eu já estava assim na fila do pão há um tempão, esperando a oportunidade de trabalhar com eles, né? E aí, enfim, eu no meio de um furacão, porque o momento de vida que eu tô, isso é até bem exclusivo que eu vou falar, isso acho que talvez seja a primeira vez em público. Um momento de muita aproximação com meu pai, né? Ele está mais velho, já está precisando que eu esteja perto. Então, me atravessou de uma maneira assim extremamente forte essa aproximação com ele e veio o convite da São Paulo. E aí eu falei, gente, eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar, né? O que eu vou falar? E qual é a criação do ano? Como é que eu vou, enfim, qual é a inspiração? E assim, não vinha nada na minha cabeça, absolutamente nada. Até o momento que eu falei, quer saber? Eu vou falar sobre memória, mas na minha cabeça eu ia falar sobre o Alzheimer, sobre uma questão.
mais específica do apagamento, do esquecimento, que tinha a ver também com a figura do meu pai, embora hoje eu já saiba que ele não está com Alzheimer, né? Mas na época a gente estava desconfiando disso. E aí, comecei a trabalhar. E aí a diretora da companhia, que é a Inês Bugé, falou assim, ela viu um dueto que eu construí para a Ana e para o Joca, e ela viu e falou assim, nossa, que engraçado, né? Por que que ela quer? Ela se esconde, volta, aparece, não aparece, por que ela se revela e não se revela? Aí deu aquela a ficha do insight, né? Caiu assim. Eu falei, nossa, porque na minha cabeça eu tinha criado uma coisa que era dela tampar o rosto para provocar o não reconhecimento facial por parte dele, para falar do esquecimento, do apagão, da memória, né? Quem é você? Desse ir e vir. E aí nem soltou essa frase e eu falei, gente, ninguém escapa de si mesmo, né? Eu estou falando de mim. Por que que eu, então, não assumo o que eu estou falando e falo de uma vez? Então, esse trabalho é memória em conta-gotas e não é sobre memória do esquecimento. Na verdade, é sobre o que eu trago de memórias do que eu estou querendo falar, fingindo de conta aqui. E aí eu resolvi, fui para as cabeças, aí fiz mesmo. E no processo de descobrir, né, talvez os ouvintes estejam entendendo muito o que a gente está falando, mas eu já explico. Eu descobri que meu pai fez uma música para mim quando eu tinha 6 anos. Ele já estava preso no Carandiru. Não, eu tinha um pouquinho mais. Enfim, entre 6 e 8 anos, mais ou menos. Não sei precisar exatamente agora. E é um pedido de desculpas essa última música, né? Que eu acabei usando no trabalho. E eu só descobri essa música por causa do trabalho que eu fui visitar a discografia dele. Aí só contextualizando para quem não sabe, né? Eu sou filha dos cantores Lindomar Castilho e da Eliane de Gramont. Meu pai ficou muito famoso pela música Você é Doida Demais, né? Sucesso nos anos 70, 80. E, E assim, essa um música momento foi reativada na abertura dos Normais, a série da Globo, né? por isso que eu acho que é a música mais importante, assim, da discografia dele, porque ela até hoje, você pergunta para o pessoal mais novo, eles lembram, né? De 20 e poucos anos, 18, né? Eu tô com 44, né? Isso faz tempo que aconteceu. Então, e ao mesmo tempo, quando a gente ativa essa música especial, todo mundo lembra, sabe o que que é, ouviu a voz em algum momento, né? E assim, essa, esse trabalho, ele foi essa explosão do meu momento mais vulnerável profissional, no sentido de expor, assim, as minhas dores, o que eu sentia para esse elenco, dividir, assim, tudo mesmo. Fui muito honesta com. Tinha hora que eu até pensava assim, ai meu Deus, estou coreografando a São Paulo Cultura de Dança, para com isso, seja uma profissional. Mas assim, né, é quase impossível a gente fazer essa separação, né? Você é um ser único, total, integral e vai estar sempre tudo que você traz nos seus momentos. Óbvio que a gente vai contornando no limite. Mas aquele momento estava muito à flor da pele, e aí surgiu esse trabalho que você assistiu, e assim, foi muito especial para mim mesmo. E acho que para o elenco também, porque eles me abraçaram e aceitaram todas as vulnerabilidades, assim, sabe? Foi muito incrível. Tomara que volte em cartaz, que eles circulem bastante a peça. Tomara. E aí, gente? Ei, deixa eu começar. Não, a começar, né? Deixa eu começar a falar as minhas bobagens. Eu vou dizer isso, e é claro assim, né? A gente acaba fazendo, né, usando termos e trazendo para o nosso mundo, que é o mundo junguiano, assim. E eu vou dizer isso, e eu acho que quem entende a importância do conto de fada para a psicologia junguiana, acho que compreende o que eu vou dizer. Tua história parece um conto de fada. Mas não é um conto de fada hollywoodiano, não é um conto de fada contemporaneizado, né, assim, ou idealizado pela sociedade de massa, não. Um conto de fada daqueles lá atrás que a gente leu nos Irmãos Grimm, sabe? Né? Um conto de fada, por isso que Raiz. por isso que eu falei da gente delirar com a redenção do feminino quando eu sugeri o título, né? Assim, porque a gente busca isso nos contos de fada, a gente busca essa narrativa de redenção. Redenção do feminino, no fim, também é a redenção do masculino. Pelo menos dentro da sua história, né? Aonde você está chegando agora, na minha visão, também não quero ficar interpretando sua história, não é isso. Mas me lembra isso, me lembra um conto de fada pelo tamanho da profundidade e pelos motivos arquetípicos e coletivos que tua história traz. Né? E a hora que você dá uma roupagem para isso individual, mas que toca
o coletivo, que toca quem está do outro lado, isso é genuíno, né? Assim, isso é um dos passos que o Jung coloca, que a psicologia junguiana coloca para o processo de individuação, né? Assim, seguir esse caminho para o processo de individuação. Enfim, era isso que É, me tomou aqui quando você é o falava aí, fazer né? Das alma, coisas né, que eu já cara? sei. É a ideia de fazer alma, né, no final das contas, né? Eu acho muito bonito isso, esse processo todo, porque até nos meus textos, assim, eu tento trazer eu mesmo, né? E o Fernando Pessoa sempre falava isso, né? Eu escrevo eu mesmo. Eu não escrevo em português, né? No final das contas. E essa entrega, né? É uma coisa que falta hoje em dia. Todo mundo tá querendo fazer padrão, fazer regra, fazer o que o outro tá fazendo, né? Mas é mais do mesmo, né? Chove no molhado, mas quando a gente traz uma coisa que é, como eu posso dizer, a nossa alma mesmo, né? Assim, a gente consegue enxergar o borrão que é a luz e sombra dessa vida, né? A gente acaba contagiando as outras pessoas mesmo, reverberando isso, né? E isso é muito bonito, né? Muito bonito. E só comentar do Memórias que, para quem, assim, acho que a minoria das pessoas, infelizmente, estão assistindo ou estão escutando a gente, que agora a gente vai publicar o vídeo também no YouTube, né? Não puderam ver esse espetáculo e quem sabe a gente ia gravando aqui, a gente reative ele, faça ele acontecer novamente, né? Mas o Memória em Conta-Gotas, gente, foi feito com uma estética diferenciada das músicas do Lindomar Castilho, com uma cena, né, era uma dança teatralizada, e talvez a gente não tenha chegado no ponto ainda, mas porque nem todo mundo que de fato está escutando a gente agora sabe que o seu pai assassinou a sua mãe, quando você tinha 2 anos de idade, certo, Lili? E aí acho que por isso que o Zé traz essa imagem para a gente, quando ele fala dessa, dessa experiência de contos de fadas no sentido anímico e arquetípico, né? Então, coloca a gente numa situação, e quando a gente entra em contato com essa história e vê aquela expressão artística que você faz, não tem como não se sensibilizar. Ontem a gente leu um texto no grupo de estudos do Jung que se chama A Alma e a Morte. E montou-se um astral no grupo assim para a gente entrar em contato com essa discussão sobre a morte, mas um lugar assim de sensibilidade, de escuta que foi muito rico, né? Então, eu não sei, queria escutar você um pouco mais assim, né, de como é passear por isso com essa e com essa força que você tem, né? Não tem como não se inspirar, né? Ouvindo sua história e te conhecendo assim. Eu tô aqui fazendo o papel, gente, total de baba-ovo, assim, porque eu sou encantado com a narrativa da sua história, e com tudo, assim, então tô tranquilo de ocupar esse papel aqui, né? Diga lá. Obrigada, obrigada. Acho assim, primeiro, né, essa fala do João em relação ao conto de fada é interessante. Eu sei que eu acho que a minha história realmente, se eu lesse ela num livro, um roteiro, eu não ia acreditar, eu ia falar que alguém exagerou, né? Porque a jornada ela começa mesmo com a morte da minha mãe. Eu era muito pequena, eu tinha 2 anos, na verdade, né? E as pessoas falam, mas você era muito pequena, você não lembra, né? E mal sabe-se essa importância que tem a figura da mãe nesse início de vida, né? Mãe e bebê, essa simbiose que vai se desconstruindo depois nessa função paterna que é de levar para o mundo, né? Então, é muito duro para um bebê, quanto mais cedo essa separação acontece de uma maneira traumática, ela se torna angústia, ela se torna algo sem nome, algo que a gente não dá conta muito de entender o que é aquilo que você está sentindo. Isso vai te transbordando durante a vida, e aí você passa anos de análise ali, né, para entender o que é que está acontecendo com você. Só que, por muita sorte, eu encontrei um veículo não verbal, que é o corpo, que é a dança, que é o onírico, que é a fantasia. Então, nesse sentido que eu super concordo, José, porque foi algo que eu fui transmutando. Re... Eu brinco que memória, ela foi a minha maneira de criar novas memórias de uma memória triste.
Então, hoje eu falo das minhas memórias, eu falo do Celular Demais, eu lembro da Ana Duncan, eu tenho outras imagens que me carregam e me transformam para seguir, né? Então, e eu convivi com meu pai, né? Isso que eu acho que é a grande complexidade da minha história e que sim abraça os homens. Porque muita gente fala, ah, ela é feminista, não gosta dos homens. É o contrário. Na verdade, o feminismo ele é o todo, né? O feminismo é o contrário de machismo. Na verdade, são os direitos iguais, que é uma coisa que a gente vem batalhando há muitos anos, né? Na história da humanidade, não sei se existe alguma tribo matriarcal, talvez eu não desconheça, assim. Talvez, tomara que exista, mas assim, se você for olhar a narrativa nossa, né, enquanto seres humanos, existe esse lugar dessa construção da redenção da mulher na história, né, da humanidade. Então, a gente avançou muito, mas tem muito trabalho ainda, muito trabalho. Então, voltando, eu tive esse contato com meu pai até os 7 anos, quando ele foi preso, e ele era o meu príncipe encantado, fase edípica total, apaixonada, e de repente eu soube que foi ele, né, que assassinou minha mãe, porque que acontece, né, era um momento da história nossa, né, da legislação brasileira antes da Constituição de 88, que mudou muito essa questão dos direitos iguais, né, que até então a mulher não tinha os direitos iguais garantidos, os direitos civis garantidos. Quando você olha a história da legislação, é um horror, porque a primeira, ela validava o feminicídio, né? Era legal fazer isso. Então, tem um texto, quando você lê, que eu não tenho ele aqui, mas assim, escandalizante, assim, e a gente importou isso de Portugal, e isso foi uma verdade no Brasil por muitos anos. E depois, nessa alteração também da lei. Então, assim, eu acho esse momento, né, desse apaixonamento, que normalmente, assim, é um clássico. Eu não sei como é que é isso na teoria do Jung. Eu estudei psicanálise. Eu não falo que eu sou psicanalista porque eu não, eu me Você formei. atende, Lili, ou não? Eu atendi, principalmente na fase da faculdade, né, porque eu fiz psicologia. Depois eu fiz formação em psicanálise no CEP, não no SEDES, no CEP, em São Paulo, Instituto. é, e aí, depois, eu ainda fiz terapia corporal neo-haitiana. Que E eu legal. era daquelas mais ortodoxas, sabe? De achar, não, mas não, terapia corporal, ficava assim, né? Eu falei, gente, deu certo comigo, porque eu não posso dizer que não, porque é mentira, eu quero entender como é que é isso e fui fazer. Mas eu acabei, assim, na carreira sempre trabalhando com dança, então ficou inviável conciliar, né, consultório com isso. Mas já atendi como voluntária em enfim, alguns projetos, acabavam me encaminhando alguns casos de violência contra a mulher, isso eu fiz, né, no Apoiar, por exemplo, da USP. É um atendimento gratuito, né, que tem lá, enfim, um grupo de... Alguns são psicólogos, na verdade, já atuantes, que cedem alguns horários da sua clínica para trabalhar, para quem, enfim, uma clínica social. E aí, mas eu senti que não era, eu não era demais para mim, sabe? Trabalhar com esse assunto, vamos dizer, eu gostei muito quando vocês falaram de supervisão, né, da clínica do fracasso, alguma coisa que vocês falaram assim, achei o máximo isso. E, enfim, não deu certo. Eu acho que ali extravasava o meu limite, né? A sua Então, expressão estava na arte mesmo, na dança, no é, corpo. eu acho que é o veículo que eu consigo dar conta de uma maneira melhor, assim, sou mais produtiva para mim e para o outro na arte, falando disso. Agora, é algo que eu gosto muito, né? Sou sempre uma inquieta ali. E eu acho que, por isso que eu falo, né? A trajetória, ela explica como eu cheguei nessa questão da mulher, na questão até da redenção do feminino, o que eu penso hoje, tem tudo a ver com essa trajetória, porque nesse apaixonamento ali pro meu pai, lá nos 7 anos, é o herói que vira o bandido, né? Você passa a amar o assassino da sua própria mãe. E aquilo foi muito violento para mim. Eu considero um luto, né? Eu perdi o meu pai. E isso que eu digo, o órfão do feminicídio, ele não perde só a mãe. Ele pede a noção de família, ele pede a noção, ele pede a ideia de que o amor é confiável.
Então eu falo, o amor, ele é uma construção, o amor é uma ação, o amor, ele está nos atos, ele é muito mais do que um sentimento, né? O amor, ele é algo que se ele não se completa na ação, no, naquilo que te faz, né? Para mim, quando você ama alguém, você engrandece esse ser que você ama, só que ao mesmo tempo você se engrandece. Tudo que é diferente disso, para mim, não é amor. Ainda mais depois que eu fui mãe, eu percebi que, cara, amor é você se dá inteiro. Não tem outra opção que o amor, no meu ponto de vista. Agora, é interessante que essa fala do amor que você traz é muito parecida com o que o Val fala, né? O Valdemar Magaldi, que é nosso analista, que nós três, né? Uhum. Que o amor é uma ação, né? Não só sobre um sentimento, né? E eu fiquei pensando aqui, Peraí, né? deixa eu só cortar para falar do amor, depois eu deixo você voltar, Rafa. Fala, fala. Eu tô meio religioso, né? Porque eu estava lá no centro, estava lá em Zurique, né? Nas últimas semanas, e era um centro, né? A gente fala bastante de religião na psicologia junguiana, mas vamos lembrar de onde isso vem, né? Assim, isso vem, claro que tem, né, leituras e leituras que a gente pode é, pensar né, de maneiras diferentes isso, mas isso vem, eu abri aqui para não errar nada, de Coríntios, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Está acabando. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Falei rápido que só, mas é porque eu sou assim. Ainda tem mais, né? Assim, mas é isso, Não, né? tá Não bom já, adianta tá. nada. Então Se não tá. tiver. O amor é paciente, tá? O amor é Adoro, paciente. adoro ver vocês, ver os rostos falando o que eu escuto. Os outros estão achando o máximo. Esses dias, né, a gente, tô fazendo um curso de contos de fadas e a gente discutiu lá um conto celta que se chama A Criança Trocada. E aí nesse conto, assim, eu não vou contar ele inteiro porque vai demorar muito, mas essencialmente é uma família típica, né, pai, mãe e um filho lindo, loirinho, de olho azul, e uma mamãe troll, com um filhinho troll, com cabelo espetado, unha grande, dente para fora, pele esverdeada. E essa mamãe é encantada com o filhinho troll dela, mas quando ela vê o outro filhinho, loirinho, bonitinho, não sei o quê, ela se encanta com o filhinho loirinho, bonitinho e sequestra ele. E essa mãe, ela acaba se compadecendo pelo filhinho troll e traz esse filhinho troll para cuidar dele e vai cuidando desse filhinho troll. A coisa rola e até que, assim, dando um salto quântico aqui, no fim do conto, ela reencontra esse filhinho, né, já com 6, 8 anos de idade, alguma coisa assim, e ele fala assim, eu só tô aqui por causa do amor que ela teve por essa criança troll. E aí, é claro que naturalmente essa imagem vai despertar na gente alguma coisa assim materna. E para mim, né, quando a gente discute isso lá no grupo, e claro que cada um que experimenta esse conto vai trazer sua própria imagem, aqui não é uma ideia de dizer o que é certo e o que é errado com relação ao conto, mas a experiência que traz, que eu tô olhando assim, cara, às vezes para a gente poder dar vida para aquilo que a gente ama, para aquilo que a gente deseja, para aquilo que a gente quer que cresça, a gente tem que cultivar aquilo que parece repulsivo, aquilo que parece. Mas cultivar não num cultivo de perseveração, né? Não é nesse sentido que eu estou falando, mas num cultivo de entrar em contato, de olhar, de conseguir você nutrir aquilo que parece repulsivo para que ele possa também fazer as transformações, né? E aí eu não estou falando numa maternidade literal, mas estou falando assim, numa experiência de olhar para esse conteúdo sombrio, né, que me traz esse conto. Então, quando a gente olha para sua narrativa e você faz esse movimento, você começa hoje na nossa conversa dizendo, olha, eu estou revelando aqui, talvez em primeira mão, estou fazendo um movimento de me aproximar do meu pai, é muito interessante, né? Porque acaba também falando, olha, tem alguma coisa aqui que mobiliza, e que parece que essa história que você está contando, por mais que seja uma história sua, parece uma história de todos nós. Porque no fim das contas, todos nós temos que nos reconciliar com os nossos pais, com nossas mães, literais ou simbólicos. E a narrativa literal
é particular, mas a narrativa arquetípica, ela toca todos nós. Então, por isso que se alguém fala assim, ai, não, eu não faria isso, eu não sei o que lá, é uma pena, porque não entendeu nada sobre estrutura de alma, sobre esse contato com aquele sombrio que nos habita, né? É uma pena que isso aconteça. Por isso que, de novo, né, volto aqui a dizer como inspira a sua narrativa. Mas, ô Léo, fala alguma coisa aí que você Eu tá muito queria, quieto. eu queria falar, na verdade, eu queria lembrar o nome do cara, mas aqui, John Donne. Eu já falei daquela pergunta que todo mundo faz, por quem os sinos dobram, ou não? Já? Eu Eu já não falei aqui lembro. Já, no Você já. Delírio? deve ter falado aqui em algum Já aqui momento. no delírio, já falou, já. Olha eu. Já falou. O amor precisa de paciência, José. Às vezes ele tem que repetir duas vezes. Mas o John Donne, Fala aí, é sempre bom o John repetir, fala Donne, aí. vou encurtar aqui, né? Assim, o John Donne ele tava para morrer, né? E ele era um cristão e tudo mais, não sei o quê. E ele estava para morrer e ele escutava, ele estava perto de uma igreja da cidade, a igreja da cidade central, e toda vez que nessa cidade os sinos tocavam, né, é porque alguém tinha morrido. E muitas pessoas na cidade começavam a se perguntar, né, principalmente na casa onde ele estava, que era uma casa que era para o fim da vida e tudo mais, mesmo assim. E aí as pessoas se perguntavam, por quem os sinos dobram? E é muito bonito, né? Assim, é um eufemismo para perguntar quem morreu, né? Quem morreu da cidade, né? E ele fala, né? Assim, ele vai falar assim: somos todos um, né? Se um grão de areia do Brasil, né, for para Europa, vai ser um grão a menos, né? Se a gente for olhar no contexto Brasil-Europa, né? Mas a Europa também e o Brasil também são um, né? Nós somos uma humanidade, nós fazemos falta se a gente sumir, se a gente morrer. Na verdade, toda vez que alguém morre, e hoje tem gente morrendo, você que está escutando aqui a gente, tem pessoas falecendo. A cada indivíduo que morre, tem alguém morrendo em você também, porque você é uma humanidade e uma parte dessa humanidade está indo embora de alguma forma. E aí ele fala, né? Não pergunte por quem os sinos dobram, porque os sinos dobram por ti, pois somos um. A partir do momento que alguém morre, tem alguém dentro de você que também morre. E eu acho isso muito bonito, assim, sabe? É, Quando eu li, eu peguei lá de um texto do Hillman chamado Suicídio e Alma, assim, e eu fiquei, por quem os sinos dobram, o Hillman só joga isso e sai correndo, sabe? Aí eu tive que buscar, ir atrás, assim, né? E aí, fazendo o link, né, assim, a gente tá falando de feminicídio no Brasil, e, meu, se você pega os números, você fica surpreendido. Você fala, não, não é possível, isso daí é irreal. Não, é real, está acontecendo agora, sabe? Se eu não me engano, a cada 7 minutos uma mulher é violentada, né? Meu, nós estamos sendo violentados também, né? A cada 7 minutos a gente se violenta. Então, por que que a gente não tem essa consciência? Eu tô um pouco revoltado ultimamente, gente, essa última semana. Eu estava vendo umas imagens do século passado de desigualdade, eu fiquei mas aqui também eu também trouxe algumas imagens na última aula sobre desigualdade, também fiquei meio atravessado assim. Mas é claro que tem uma parte nossa, né? O feminicídio, ele não só acontece literalmente, ele acontece a todo momento que a gente não confronta, nós homens não confrontamos nosso machismo. A gente mata a própria alma, sabe? É que a alma é legal, ela vem encher nosso saco de novo. Mas acontece também, né? Algumas vezes não, viu? Algumas vezes não. Ainda. Algumas vezes não. É. A O Jung queda, fala disso, ele fala, é a queda, lembra da queda, eu desse texto da lembro. queda do livro A Queda do Camus, eu faço uma análisezinha sobre a ânima que abandona o cara, e fala, bicho, a alma abandona, e fala, não dou mais conta, se vira.
Assim, é claro que tem outras maneiras dessa redenção acontecer, e eu acho que o mundo concreto é uma saída, se a gente não consegue fazer isso, né? Assim, não tem caminho certo, não tem receita de bolo, né? A gente fala isso o tempo inteiro. Pode ser de fora para dentro, pode ser de dentro para fora, e cada um vai precisar procurar a sua expressão, né? É, mas voltando um pouco, até para deixar a Lili falar mais, né? Assim, o que eu achei, o que eu acho, outra coisa que eu achei muito legal, eu fui anotando enquanto você falava, e umas coisas que estavam vindo aqui para mim, é o quanto você coloca o desenvolvimento da consciência, a criação de consciência, a favor, a serviço do feminino, a serviço da grande mãe, e do feminino não da mulher, assim, pelo menos na minha visão, tá? É claro que é a mulher que sofre isso literalmente, é a mulher que sofre muito mais isso na concretude, Mas, José, mas a minha gente. visão é parecida com a sua. Eu não acho que o que ali faz a serviço da mulher, literalmente, é Isso, serviço do não é, feminino. serviço Eu do vejo desse feminino. jeito também. É claro que assim, a gente passa por um lugar perigoso quando a gente fala isso, porque é isso, quem sofre na concretude, a maioria das pessoas que vai sofrer na concretude na carne, a grande maioria é a mulher. Né? Mas, e como o Léo estava falando, a cada uma que é violentada, a cada uma que é assassinada, a nossa própria alma talvez abandone a gente um pouquinho, né? Assim, fala, cara, vocês precisam fazer alguma coisa para mudar isso, né? A gente aqui, a gente como coletivo, né? Sim. E eu tô com o Neumann nos últimos tempos, assim, uma coisa que o Neumann fala que é muito legal, assim, eu tenho repetido isso em vários lugares diferentes. O Neumann fala a criação da consciência, que é uma energia yang, que é uma energia masculina, que é uma energia fálica, ela vem do feminino, ela vem da grande mãe. Então, essa energia fálica, esse masculino, ele devia servir à totalidade, né? A grande mãe. Eu passei por uma coisa, por um trecho interessante da mitologia grega, não vou falar muito disso agora, mas até Zeus teme as moiras. Ele tem medo. Se ele pisar na bola, elas. Ó, cara, A né? Ísis também, na mitologia É, egípcia também, todos eles temem a é, Ísis. É. é. Enfim, viajei, delirei. Eu acho que eu queria pegar o gancho ali do Léo e dizer, né, essa coisa que ele falou, né, cada pessoa que morre, morre um pouquinho de nós, né? Mas eu acho que no mesmo, com o mesmo grau de importância, eu sinto que essa mesma pessoa também vive, né? E eu acho que isso foi algo que me manteve firme, porque minha mãe faleceu, mas eu não lembro, mas eu sinto o quão intenso e importante foi essa relação. Então, ela vive em mim, de alguma maneira, né? Ela também sou eu. E mesmo meu pai, depois que sumiu da minha vida, que teve esse corte, essa ruptura, né? Como eu estava dizendo, é, muita gente não entende por que que eu convivi com ele até os 7 anos, né? E questiono, inclusive, minha avó, como assim? A avó dela deixou, que eu fui criada pela minha avó. Mas, como eu disse, foi antes da Constituição de 88, então as mulheres, olha só, a redenção do feminino aí na prática, na carne, né? Que nem eu estava dizendo. As mulheres que acusavam os maridos de violência doméstica, que abandonavam suas casas para não apanhar mais ou não morrer, elas simplesmente eram entendidas como abandono de lar. Então, elas perdiam a guarda dos filhos. Elas tinham que optar ou ficar apanhando na casa para cuidar desses filhos, ou sair e perder os filhos para sempre. Para essa pessoa normalmente violenta. Tem muitos graus de autores de violência, nem sempre os filhos também sofrem a violência física, outros sofrem em geral, são perversos. Tem os que são homens acima de qualquer suspeita, que socialmente para os filhos são perfeitos, e para a mulher, só para a mulher são autores de violência. Então, assim, as configurações são muitas, né? Cada história é única, mas tem um padrão. Então, de alguma maneira, como meu pai era o homem acima de qualquer suspeita, ele foi um bom pai. Aí uma vez eu ouvi, né? Mas, bom pai, mas um pai enfim. Mas é muito difuso até de falar sobre isso, porque é muito complexo. E aí, mas para mim ele era um pai maravilhoso, pai herói, pai maravilhoso, e que em determinado momento ele se torna aquela outra pessoa, né? Enfim, então, mais o lado bom dele, de alguma maneira, ficou em mim. Ele viveu em mim, né? E minha avó, quem me criou, ela teve um câncer, eu estava com 15 anos, aí foi o terceiro luto. Então, foi aos 2, aos 7, aos 15. E aí eu digo assim, foi um abismo sem fim, né? Realmente aquele momento de decisão
com a própria história, com sentir, né? Uma blindagem absurda anestesiada pela dança. Então, e aí a própria dança foi me permitindo dar voz àquele não dito, aquela coisa não nominável que eu sentia, porque aí eu, enfim, foi um momento muito de morar com várias tias, algumas que eu chamo de mãe, e aquela confusão, você tem várias mães, mas não tem nenhuma, né? Porque ser mãe, de novo, é muito para além de você falar mãe. O que eu falei do amor, é a ação. Mãe a maternagem pode ser exercida por um homem, né? A gente sabe, né, das funções materna e paterna, não é diferente da figura, né? Então, assim, eu fui sobrevivendo naquele lugar porque eu encontrei esse conto de fadas aí que o João mencionou logo no começo, né? Então, e minha É avó, Zé, Lili, não é João. Então, mas sabe o que eu achei? Deixa eu fazer um tô chamando parênteses. ele Você me chama de João uma vez, de José na segunda e de João agora de É, novo. Mas sabe o que eu achei interessante? Oi, Eu João. tive um sonho agora. Eu não vou revelar muito, porque o sonho é complexo, mas assim, eu tive um sonho. Agora, porque eu sempre cochilo na hora do almoço. Tá? Isso é regra. Se a gente cochila na hora do almoço, eu e Manu, A minha gente sabe, esposa, Zé, a a gente gente. sabe. Eu já falei isso aqui um monte de vezes. Bom, é o enfim, a gente 10. tava. A gente tava e normalmente esse cochilo é muito rico, oniricamente. É, e eu sonhei com um personagem que, né, foi meio sonho, meio vindo já, né, no estado de hipnopompia, que é a volta do sono, né? E surge essa figura e ele diz para eu pergunto para ele o nome dele e ele diz para mim, eu sou João. A primeira Ferrou. vez que você falou, eu falei, não é Foi possível, que negócio contigo. esquisito. Que Aí depois você falou José loucura! João, e aí assim, ele tá aqui, né? Eu preciso conversar com ele ainda ver o que ele quer. Mas é um pouco já. Mas ele disse claramente, eu sou João. Eu Enfim, chamei tá aí. duas vezes Só o para. João. Isso que eu fiz, hein? Eu nem vi. Foto falha total. Você chamou ele de duas Não vezes, tenho a menor João. Tudo ideia. bem, às vezes Na não foi Ai, primeira a gente você. desculpa, deixou Zé. quieto. Às vezes foi o Constelou o próprio João aqui. João colocando esse O nome João no seu ouvidinho. constelou. E agora eu sou obrigado a dizer que ele não é só João, ele é João aquele que revela, ele disse no sonho. Eu sou João aquele que revela. John the Revelator, né? Assim, é um personagem bíblico também. É. Ah, olha só. Enfim, Caraca. deixa isso. Ele apareceu. Vamos ver. Mas, Continua, ó, Lili, desculpa. Lili, Imagina. é muito louco, isso é delírio mesmo. Mas, ô Lili, o que você acha? Assim, queria te ouvir desse lance que o Zé falou, e que eu concordo de que é claro que você faz um trabalho literalmente dedicado para as mulheres, né? Mas o que você entende assim quando a gente fala assim, meu, essa redenção do feminino, porque é uma redenção do feminino no homem também, né? Porque quando a gente tá falando de feminino, a gente não tá falando de sexo, de gênero, a gente tá falando de princípio, né? Isso é uma discussão gigantesca no campo junguiano, porque quando fala, é porque não sei o quê, começa a literalizar. Não, é princípio, um princípio feminino que habita qualquer pessoa, independentemente de gênero. É, como que você vê isso, né? Quando a gente coloca assim, parece que você tá lá no princípio. Qual é a sua visão? Olha, o que me faz pensar no primeiro momento, assim, logo que eu li esse nome, eu pensei várias coisas, né? Uma questão da culpa feminina, uma questão desse posicionamento da mulher na história, né? Enfim, inclusive judicial, inclusive de lugar de fala, enfim. Mas agora na sua pergunta, o que me passa é justamente essa questão do patriarcado, né, do machismo estrutural, porque nós somos criados para exercer determinados papéis sociais. Então, quando a gente se liberta disso, você entender que quando você está lá trocando a fralda do seu filho, o pai, né, essa figura, você não está ajudando a mulher, você não está, você está exercendo uma função paterna, você está em relação com o seu próprio filho. Quando você, lavei uma loucinha, vai, até te ajudei, vai, arrumei a cama. Não, você está arrumando a sua cama, você não está arrumando a cama da sua esposa. Então, assim, existe uma construção que aí acho que perpassa, e assim, nem acredito que seja de forma. Ai, me fugiu a palavra agora. Mas assim, não acredito que seja uma coisa ruim que você faz de propósito, estou fazendo uma maldade, não. Isso é passado de geração para geração nas entrelinhas, sabe? Nos mínimos detalhes. Naquele lugar, quando você escuta do seu próprio pai, por exemplo,
Você tem que cuidar da sua casa, né? Você tem filhos, tem marido, né? A gente escuta isso. E principalmente desse lugar que a gente deve, tem que ocupar, ou que você deve ou não fazer isso para qualquer um, qualquer formato de família, né? Aí saindo dessa questão homem-mulher, né? Ele e ela, mas enfim, qualquer formato de família, essas pessoas estão em relação. Então, nesse lugar, eu acho que é uma libertação total, social, mas que exige uma desconstrução profunda daquilo que a gente aprende que é certo e que é errado, daquilo que a gente aprende o que é o amor, ou o que deve ser feito, ou que imprimem algumas religiões no sentido bíblico, né? Enfim, não filosófico da Dogmático, né? Climático, essa é a palavra boa. Então, agora, quando eu penso na redenção do feminino, eu fico pensando nesses comportamentos que a gente carrega, nas impostoras que a gente traz, que são fortificadas por esse fruto histórico, né? Que é aquilo que muitas mulheres nem sabem que passam por uma situação abusiva, por exemplo, porque elas normalizam isso de uma maneira muito forte, né? Muito, para aquilo é normal, aquilo a mãe era assim, a avó era assim, é, então, por exemplo, pensando aqui na minha avó, né, que me criou, ela chama Dona Helena, Helena com E, nem é com H. Confundem um pouco porque minha tia também, repórter, que era da Globo, chamava Helena também. Então, tem a Helena tia e a Helena avó. A que me criou foi a Helena avó, óbvio. E aí, ela era esse tipo de mulher, criada no interior de São Paulo, estudou até a quarta série do primário, toda uma relação histórica familiar dela extremamente machista estrutural, e era uma mulher que sentia culpa pela morte da minha mãe. Aí eu falo, pô, mas como que você poderia ter culpa de alguma... o que passa na cabeça dela que pode criar esse imaginário de que ela tem alguma responsabilidade pelo que aconteceu. Porque minha avó era compositora e minha mãe foi apresentada para o meu pai num assunto de trabalho da minha avó. Então ela carregava isso. E aí eu hoje analisando de longe, de fora, eu falo, poxa, é muito mais essa questão dessa mulher que traz essa culpa, né, do patriarcado, de achar que de alguma maneira ela tem alguma relação com isso, né, numa situação extrema dessa, da morte da própria filha. Imagina. Então, isso é algo que me chamou muita atenção e quando eu tenho oportunidade eu falo sobre isso, porque eu acho que esse é um lugar que as mulheres sentem culpa nos mínimos detalhes, culpa por tudo, né? Ah, sei lá, vou fazer aqui um delirando com vocês, nossa, não estou pronta, não estou preparada. O que eu preciso ser além de mim mesma para estar nessa discussão, né? As mulheres carregam essa necessidade de ter que se provar enfim, vão tentar um emprego, elas acham que tem que ter 5 diplomas, e enfim. E isso eu acho que vem dessa história, né? Vem desse carregado de necessidades e fardos que a mulher socialmente é obrigada a exercer, né? E Claro Lili, só queria fazer um complemento assim. Aí acontece um fenômeno junto a isso que você está falando, que eu sei que eu vou levar tomatada, mas é bom que eu tô aqui com você, que aí você coloca no lugar isso que eu vou falar. Mas aí começa a acontecer um movimento que é inconsciente, me parece, que é e assim, não é uma escolha, definitivamente, tá? Mas o machismo na mulher. Porque como ela herda esse movimento, esse machismo estrutural que você está falando, é como se ela naturalizasse algumas coisas, inconscientemente falando, que assim, é como se o homem tivesse um valor superior mesmo. E isso cria uma situação complexa, até em termos de análise, né? Mas eu não sei o que vocês podem A comentar Emma, a sobre isso. Emma, a Emma Jung fala isso, naquele No livrinho Anima e Animus Anima ela e fala Ânimos, isso. ela fala isso. Já naquela época, da década de 50, Dec- talvez, quando ela se- escreve aquilo, que ela escreveu aqui lá, mas, cara, 40, década de acho. 30 ou 40 no máximo. Acho por aí. Enfim, e ela fala assim, naquela época, ela vai anunciando o que vai acontecer nos próximos anos, ela diz, a mulher quer ser ânimos, o homem não quer ser ânima.
né? Assim, então essa identificação da mulher com esse masculino, né? E aí quando eu falo disso na aula, inclusive eu boto uma foto dos caras assim, do Freud, do Jung, do Bloiler, só homem, alinhado, né? Assim, né? Então aquela pompa masculina, né? Assim, que a mulher quer se identificar com aquilo, enquanto o homem vai negando o feminino, deixando a ânima de lado, deixando a alma de lado. Assim, que É, vai desenrolar nisso aqui hoje, né? o que passa na minha cabeça em relação a isso, e eu acho que a gente sempre vai para as polaridades quando a gente tem que enfrentar algo muito forte, né? Então, eu vejo essa necessidade desse grande escudo, que é essa polarização, dessa masculinização da mulher, quando ela sente que ela precisa desbravar um lugar, ou, enfim, se impor. Para mim é uma grande defesa, e eu entendo, acredito que muitas vezes na história ela foi necessária, né? Mas eu acredito que com a tendência da nossa própria evolução enquanto sociedade, né, totalidade dos seres humanos, isso vai diluindo e tende a se harmonizar, na minha opinião. Mas, sim, acredito que a gente ainda tem que chamar atenção, mas aí a gente está falando de instâncias enormes, assim, né? Mas nos chamar e nos policiar para entender que essa potência do feminino não está na masculinização, não está nessa idealização masculina, ao contrário, porque a gente sabe, cada vez que a gente tenta ser o que a gente não é, a gente está enfraquecendo, é o contrário, né? Então, é uma potência que não é real, ela é falseada, né? Então, isso não é potência, isso é qualquer outra coisa menos potência. Então, mas eu sei, principalmente no ambiente corporativo, né? Eu participei do grupo do Mulheres do Varejo, discuti muito com elas, assim, eu acabei me aproximando de vários tipos de grupo de mulheres, né? E essa é uma questão para elas, né? O quanto elas tiveram que pensar na roupa que elas iam trabalhar, principalmente as mulheres do judiciário, né? Nossa, foi até essa semana agora. Eu conversei com enfim, uma amiga que é advogada e ela contou, no início de carreira, eu sou baixinha, eu tenho uma cara de criança, ela hoje é uma mulher, enfim, né, super sênior, mas ela falou que no início da carreira ela teve que modificar a maneira que ela se vestia, policial, o que ela fazia enquanto gesto corporal, ela teve que se conter, né? E aí, eu acho que tem um outro exemplo, não sei se vocês assistiram a série que conta um pouco sobre a Xuxa, e aí tem uma fala da Marlene Matos muito interessante, Eu vi o primeiro episódio, uma coisinha assim só, mas muito por é, cima. eu acabei assistindo porque eu tava curiosa, assim, para saber um pouco mais, né, sobre isso. Enfim, tenho minhas críticas, nem acho que é tão incrível, mas eu acho que isso para mim foi algo bem impactante quando ela fala, né, dessa brutalidade da maneira com que ela administrava as coisas, porque ela tá ali sofrendo as críticas, né? E ela fala, mas na minha época não tinha outro jeito. E aquilo deu um plim para mim. Eu falei, não, ela tem razão. Como que uma mulher, na posição dela, né, de chefia, num mundo extremamente masculinizado, televisivo, machista, totalmente machista, numa época que teste de sofá era, assim, praxe, né, enfim. Então, como que ela poderia ser diferente, né? Existiria uma maneira para aquele momento da história? A gente está falando de outro, nós estamos num lugar de extremo privilégio, né, de fala hoje, né, até por poder estar aqui falando pela internet um assunto que não tem um patrão, né, não tem ali um cara que vai lhe podar enfim. Então, estou comentando isso porque aquilo ficou para mim, né, ficou ressoando na minha cabeça, e ela nem por um momento falou, olha, realmente, não, eu não fiz nada disso. Ela foi assumindo as acusações ali de uma maneira, né? Uma coisa ou outra não, mas enfim, não é o caso, o todo, né? Estou pegando no todo. E ela foi falando, sim, sim, eu fiz isso, sim, mas como que eu faria diferente naquela época? Não teria outro jeito. Então, né, eu acho que isso a gente está no momento de evolução. As mulheres, elas tendem a a trazer de volta, né? Que eles falam, vamos empoderar a mulher. Ninguém empodera ninguém. A mulher já tem poder dentro dela. Ela é poderosa, sim, ela só esqueceu. Então, a gente só Boa ajuda essa. a quebrar a potência dela. Eu gostei dessa Legal, fala, eu legal, gostei. legal. Ei, gente, peraí.
A gente está, infelizmente, caminhando para o final. Daqui a pouco a gente vai acabar. E eu acho que a gente Acabar. precisa começar a dar um fechamentozinho. E eu vou fazer minha última fala aqui. Na verdade, eu vou trazer a Von Franz. Descobri uma coisa interessante sobre a Marie-Louise Von Franz, que era para ela estar, textos dela era para estar no livro Sincronicidade, do Jung com Pauli. É, era para ter texto dela junto no livro, mas exatamente por uma questão machista, não entrou. Parece que tinha alguma coisa, o Pauli tinha alguma coisa por ela, rolou um negócio assim, e ela não deu bola, eu não sei direito a história, mas eu sei que era para ter texto dela lá e não rolou por questões relacionadas a isso, assim, ela foi Cara, deixada de lado. o Mysterium, ela escreveu praticamente sozinha, Mysterium com Jungschus, e Sim, tá ali, é, C.G. Jung, e aparece o nome dela lá na é. bibliografia, mas na capa é Jung. E eu li agora um livro, cara, que esse aqui, ó, acabei de ler, chama Reflexões, se não saiu em português ainda, até que eu mostrei para vocês, Reflexões sobre a vida e os sonhos de Jung, pela Aniela Jafé. E aqui, cara, tá revelado a encrenca que foi, como é que é o nome? Sonhos em português? Memórias, Sonhos e Reflexões. Memórias, Sonhos e Reflexões. Foi uma encrenca danada. E até hoje tem manipulação para parecer que foi o Jung que escreveu, mas foi ela. Foi ela que escreveu. Ela escreveu a partir das entrevistas que ela teve com ele, então ela também foi deixada de lado, né? Assim, então tem algumas coisas que vão sendo redimidas, né? Assim, E eu quero tem inclusive a, escrever um artigo sobre isso, e porque, tem a cara, isso própria aqui é Spielheim impressionante. também, né? Spielheim foi deixada de Spielheim. lado pelo Jung, pelo Freud e pelo o Piaget, É, né? Então, assim, é, tem muita coisa aí que Camille tem que ser Claudel, a revelada. lista é gigante, né? A é. mulher do Rodin, várias esculturas, segundo aí, enfim, são dela, ou parte do trabalho dela, né? Da Camille Claudel. Não sei se vocês conhecem, tem até um filme legal, que é bacana de assistir, mas, enfim, a história é cheia de apagamento do feminino, né? A Marie Ah. Curie também, que é, né? Agora, o que é interessante aqui, só para fazer né, um balançozinho, assim, o Jung insiste nas cartas o tempo inteiro que ela tem que aparecer como autora. Foi a publisher, a editora que não deixou. Ele insiste, tem as cartas no livro, né? Tem então as cartas e o Jung dizendo, ele morre. E só vai ser publicado 2 anos depois da morte dele. E aí os caras aproveitaram, deitaram e rolaram, né? Assim. Mas nas cartas tem um registro dele dizendo ela é a autora do livro, né? Enfim. Mas aí eu quero trazer uma fala da Von Franz, ela fala assim, que é não, é nesse outro texto aqui, não é no Mistério Cognoscitum. Ela fala assim: a cognição vespertina, a cognitio vespertina, é uma espécie de sabedoria científica, pela qual o ego arrogantemente assume que o ego sabe, que o ego tem. E aí, quando a gente fala dessa cognição vespertina, é a luz do sol, é a cognição vinda, né, dessa imagem solar. Aí ela continua. A cognição matutina, a cognitio matutina, ao contrário, é se tornar iluminado com sentimento e reverência. A cognição vespertina resulta de um esforço do intelecto, e a cognição matutina, ao contrário, é dada para nós através da Sofia, da sabedoria feminina. Essa é a nova consciência, ela fala. Que bonito, Demais isso, né? Muito que bonito. bonito. Acabei. Muito bom. Olha, cara, daria pra ficar horas e horas e horas e horas falando aqui com a Lili, né? Porque é muito massa, assim, poder escutar as histórias, as perspectivas. E só, talvez só antes da gente fechar, Lili, seria legal você falar da fundação, que a gente não falou, né? Comenta rapidinho, né, da fundação Eliana de Gramont, não é? Que Ah, trabalha em prol. não é uma fundação, não. Na verdade, é uma casa vinculada à Prefeitura de São Paulo. Ela é uma política pública. Ela é uma casa, é o primeiro CRM do Brasil, que é o Centro de Referência à Mulher. É como se fosse, hoje a Casa Brasileira, ela é muito conhecida, né, como, enfim, local de atendimento às mulheres. Mas o que aconteceu? Um desdobramento importante para o Brasil, né, da morte da minha mãe, o fato de ser um homem muito famoso, com uma mulher também cantora, muito bonita, que já estava, era um casal pop, né, midiático, assim, e somado a ter uma irmã que era uma jornalista muito potente, né, super ativa, uma feminista, sem ser porque, enfim, não era uma época que se falava muito nisso,
Enfim, então, com a morte da minha mãe, houve um desdobramento muito grande de todas as manifestações do feminino, porque das feministas, né? Eu falo das feministas de 80, porque a Ângela Diniz, por exemplo, já tinha falecido no Rio, né? Tem agora até o filme que saiu com a Isis, não vi ainda. Mas o Doc Street já tinha sido absolvido em primeira instância. Aí aconteceu a morte da minha mãe, aí pegou fogo o movimento feminista, porque justamente por toda a repercussão que tinha um cara como meu pai ter feito o que fez, né? E assim, para quem não sabe, ele assassinou minha mãe no meio de um show. Minha mãe estava cantando no palco João e Maria do Chico Buarque. E ele entrou no meio do show e atirou com o público. Então, assim, isso também é mais um fator muito impactante dessa história, né? Ele foi preso em flagrante, foi amarrado pelo público numa árvore nos Jardins, em São Paulo. É uma história horrível, na verdade, né? Muito, nossa, monstruosa, assim, quando eu imagino, quando eu vejo fotos da época. Mas isso deu a visibilidade necessária para que tanto a manifestação Quem Ama Não Mata, que é mineira, quanto a manifestação do SOS Mulher, que é paulista, e tem outros grupos também que eu não estou citando, sabe? Porque a gente tende a apagar as memórias, né, do Brasil, dos movimentos. Mas eram muitos grupos, só que o fato do meu pai ter feito o que fez, da maneira que fez, no momento que fez, ajudou no Doc Street ser condenado depois em segunda instância. E sim, porque ele tinha pego 2 anos de prisão, né? 2 anos, ou assim, enfim, não sei, era uma pena muito leve, como se ele tivesse roubado um carro, né? Alguma coisa assim, equivalente a isso. E aí ele foi condenado em segunda instância. Enfim, então, 4 anos após a morte da minha mãe, meu pai foi condenado. Aí o DOCA já tinha sido condenado. O movimento feminista lotava a Consolação de São Paulo, para quem não conhece, uma avenida larga, comprida. Então, assim, minha tia ajudava aquilo a ir para a mídia, então, vai ter manifestação tal dia, tal hora, todo mundo ficava sabendo, e as mulheres iam, mulheres de tudo quanto é classe social, enfim, mulheres que eram da área, mulheres que não eram da área, donas de casa, enfim, você olha as fotos, é algo bem impactante, assim, muito importante para o Brasil. Meu pai é condenado. No ano seguinte, essas mulheres que faziam parte do SOS Mulher, e tem uma curiosidade muito legal, porque eu entrevistei elas, eu quis conhecê-las, né? Entrevistei. Bati um papo e fiz um monte de perguntas. Elas se reuniam numa casa escondido da polícia, com muito medo de serem pegas, né, enfim, pela ditadura, mas elas se reuniam para se organizar para direitos trabalhistas, nem era para a questão da violência contra a mulher. Só que o que aconteceu? As mulheres iam chegando e aquilo ali foi virando um lugar, não, apanho do meu marido, apanho do meu marido. Então elas foram, isso veio à tona a partir de uma necessidade empírica ali, de uma necessidade que acontecia com aquelas usuárias daquela casa. E aí acabou reunindo psicóloga, advogada, enfim, um grupo de mulheres de diversas Legal. formações, e elas começaram a se organizar. Então, elas estavam na cabeça daqueles movimentos das manifestações da minha mãe, e quando meu pai foi condenado, boa parte desse grupo foi convidado a montar as primeiras políticas públicas para as mulheres. E a primeira delegacia da mulher foi montada em 1984, não, mentira, 1985. Meu pai foi preso em 84. No ano seguinte, montaram a primeira política pública no estado de São Paulo, né? Em instância estadual. E aí, olha só que doido. Elas começaram a trabalhar e falaram, pô, só denúncia não adianta, porque a gente não consegue retirar a mulher do ciclo de violência. E aí a necessidade da análise, da terapia, da profundidade, do olhar complexo que é, o que que faz você ser o que você é, o que que te faz se manter numa relação abusiva, o que que você faz, porque não adianta pensar que é unilateral, não é. Existem muitas questões que te levam a permanecer ali, pode ser econômica, psicológica, enfim, milhões de problemas, e essa questão também de perder a guarda dos filhos, que também era um fator muito, muito impactante para as mulheres, né? E aí, quando elas perceberam que a denúncia não era suficiente, elas se organizaram para montar a segunda política pública, que foi a Casa Eliane de Gramont, que é o primeiro CRM, a primeira vez onde elas reuniam
assistência social, assistência jurídica e assistência psicológica no mesmo lugar para mulher em situação de violência. Porque elas entendiam que o trabalho tinha que ser processual. É muito bom falar isso para vocês, que vocês vão me entender assim, uma velocidade da luz, né? O trabalho nem sempre é assim. Às vezes eu tenho que explicar o que que é esse trabalho processual. Entende? Ela prepara a mulher para denunciar, né? Durante a pandemia, teve uma campanha de, denuncia online a situação de violência. Aquilo, para mim, é terrível. E vou ter que dizer, a campanha do xizinho vermelho na mão, para mim também é suicida, é alvo. Você bota um X vermelho na sua mão, o cara pega, você se ferrou. Desculpa o palavreado, mas é isso mesmo. Então, a campanha, se eu não me engano, que é canadense, que é o gesto, fecha o dedão e aí agrupa os dedos, né? Uhum. Não sei se escrevendo assim é suficiente para o pessoal entender, mas é uma campanha silenciosa, não tem prova de que você pediu ajuda. Então, tanto a denúncia sendo feita sem um posicionamento de análise de risco de vida dessa mulher, quanto você fazer o xizinho na mão e levar na farmácia, é perigoso, porque se ele pegar e você não conseguir ajuda, você pode morrer. Aumenta a sua probabilidade de Com morte, você certeza. aumenta o seu risco, né, de violência. Então, a Casa Eliane de Gramont, ela foi a primeira do país, sofreu um apagamento gigantesco por questões políticas, né? Porque quem é que fundou? Foi o Partido X. Às vezes eu falo isso e o pessoal escreve embaixo, faz o L, faz não sei o que lá. Enfim, querendo dizer que eu voto para XYZ. E, honestamente, eu até tento trazer uma posição suprapartidária, porque eu não acredito que uma política pública é de um partido, eu acredito que uma política pública é da população. Ela é uma conquista do movimento social feminista da época. Então, assim, ela é nossa, ela não é de partido. Então, não independe para mim. Infelizmente, a casa ela foi deixada de lado por isso, mas ela foi pioneira no mundo. Ela preparou pessoas que vieram da Argentina, do próprio Canadá, estudar nessa casa, estudar o que estava sendo feito lá. E hoje o pessoal replica isso, a Casa da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, ignorando que foi um conhecimento construído a partir da prática dessas mulheres dos anos 80. Então, eu acho assim, super um apagamento enfim, por poder, né? Não para o desenvolvimento de algo que é para nós todos, né? E isso tem a ver, sim, mulheres julgam umas às outras desde sempre. Isso, assim, por favor, mulheres estão me ouvindo, não julgue sua coleguinha, não faça isso, né? Porque isso é uma inverdade. Na verdade, eu acho muito interessante um movimento. Eu vou dar um exemplo prático. Eu estava numa live também sobre o assunto, violência contra a mulher, e alguém falou assim: coitado do fulano, quem foi a sacana da história foi a Mariana Ferrer. Então, assim, tinha um homem defendendo essa, enfim, não estou nem entrando nessa história com profundidade, mas, assim, dando esse exemplo, e o que eu quero dizer, era um homem defendendo outro homem, né, perante um assunto XYZ. Então, isso que eu sempre digo para as mulheres, né? A gente precisa entender que julgar umas às outras faz parte do pensamento machista estrutural. Total. Defender um homem que é autor de violência, um homem que defende o outro, mas coitadinho, ele faz parte de um maneirismo, algo que a gente aprende a ser assim, né? Enfim, então, É, a Casa Eliane, ela tem uma grande importância na história. Eu tive que brigar por ela aí uns anos atrás, porque, enfim. Mas, para mim, a minha mãe vive em cada mulher que é salva por essa casa. Então, assim, é muito além de por isso que é a só. redenção do feminino. É, Legal. exatamente. Maravilhoso. É. Lili, assim, a gente precisa muito encerrar, infelizmente, porque a fala Infelizmente, eu tá. queria ficar conversando 3 horas aqui, cara. Nossa, cara, eu queria ser Flow Podemos Podcast fazer uma Vamos fazer versão de novo? 2 Você no topa fazer futuro, né? outro daqui? Depois que a gente destilar um pouco esse, Lili, você topa fazer outro? Se assim, Mas é se não for claro, abuso, né? lógico. Fechou. Não, Eu acho. gente, isso para mim é um espaço importante, que eu acho que, assim, toda essa elaboração... Meu pai falou uma coisa para mim, eu falei, pai, eu vou militar pela mulher, você se prepara, porque isso significa expor nós dois, e não vai ter jeito. Eu não posso deixar de falar o que aconteceu. Sabe o que ele me respondeu? Honre a sua mãe,
você não tá nessa posição à toa. Aí, bum, de novo, né? A fichinha do insight. Legal. Aí eu falei, que posição é essa? Né? É a posição que, teoricamente, às vezes me julgam, lá em cima do muro. Não, eu tô sim em cima do muro, mas não é porque eu tô sendo, não estou sendo corajosa. Eu tô em cima do muro porque eu preciso enxergar as partes, eu preciso ver o todo. Então, eu não posso pular de um lado ao outro, eu vou ter um muro na minha frente. Eu quero ver o todo, né? Então, isso é muito, Que muito legal. forte. E sim, por favor, vou adorar, vou adorar. Legal. Convidada de Obrigadão. honra Muito aqui. bom. Lili, Obrigadão. muito, 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 mas muito obrigado mesmo. Muito Foi uma obrigado honra mesmo. poder ter esse espaço aqui contigo. E Demais. aprender tanto Aprendi. assim. É. Demais. Cara, e a Lili, cara, e assim, falar, essa ousadia e coragem de vir aqui, que é com 3 homens, falar desse movimento das mulheres. Puta, cara, que massa! A gente precisava disso. Ah, A gente estava obrigada, precisando há um obrigada bom mesmo. tempo já, é verdade É, há isso. um bom tempo. Não, mas eu tô Obrigado. super contente de estar aqui com vocês e eu sou fã de vocês, né? Então, e tô adorando ver os olhinhos, chamar o José de João. Foi ótimo, foi ótimo. E me chamou a João tava com atenção a gente. que a sua mãe estava cantando João e Maria É. quando ela foi assassinada. Então, de novo, João É, aparecendo, né? E E que é é um uma conto, música que é um conto de fada, é que é isso. um conto de É isso aí. fadas. total. Gente, é muito maluca essa letra, né? Porque ela fala, agora era fatal que o faz de conta terminasse assim, pra lá do meu quintal. Era uma noite que não tem mais fim. Pois é. E aí ela termina o que que a vida vai fazer de mim, né? Tem o final de uma estrofe com essa fala. E eu falo que essa é a frase dos órfãos do feminicídio, né? O que que a vida vai fazer de mim? Porque para a mulher acabou, mas para o filho começou. Isso Uhum. é muito duro, porque você tem o resto da sua vida para dar conta disso, sabe? Então, inclusive, porque mesmo que o seu pai vá preso, um dia ele sai, um dia ele vai ser solto, um dia o olho no olho vai chegar. E é um momento muito difícil. Então, assim, se eu pudesse deixar um recado para os homens, eles vão perder as próprias vidas também, não é só essa mulher, né? A família inteira morre. Então, é muito impactante, né? O homem que mata morre. Então, se eu pudesse voltar no tempo e dizer para o meu pai, sabe? Falar, ó, cara, você é sua filha no futuro, a gente vai perder tanta coisa bonita. Então, assim, cuida da gente, sabe? Porque ninguém é de ninguém. Eu acho que é isso que é o mais forte, mais bonito que é poder contar essa história, que é difícil, é duro, me emociono, nunca é fácil, assim. Mas sei lá, poder tentar salvar essas vidas, inclusive essa vida deste homem, para mim é algo muito, muito forte, muito reparador, sabe? Então, acho que talvez seja isso o meu fim aqui do dia de hoje, mas adoraria estar com você Legal. de novo. Aí. Bacana. Muito bom, muito bom. Obrigadão. Muito Gente, obrigado. Temos que beijos. ir, Eu né? preciso Muito correr. obrigado, viu, Lili? Beijo pra Beijo, Beijo, Lili. você. Lili. Até a Brigadão. próxima. Até já já, então. Até já já. Até. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. Tchau. gente. Tchau, Tchau. gente.